Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogasto com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Redmi 2 Pro e Zenfone Go. Ambos são smartphones intermediários com preço bem abaixo dos R$1.000 e que são bem atraentes, mas que tem algumas diferenças aqui e ali. Na construção, a primeira diferença que você pode ver é o tamanho. O tamanho do Zenfone Go é um pouquinho maior. Ele tem um corpo um pouco mais alto, mais largo e também mais espesso do que ele, além de 2 gramas mais pesado. A pegada é diferente nos dois lados, como você pode ver, o Redmi 2 Pro utiliza um visual um pouco mais reto, enquanto o Zenfone Go vai com alguma curvatura na parte traseira que acaba encaixando melhor na mão. Só que como o tamanho do Redmi 2 é menor, isso faz com que ele encaixe mais facilmente em mãos pequenas. Se você é usuário de mãos pequenas, talvez nessa hora o Redmi 2 Pro seja algo mais interessante. No corpo, no restante do corpo, você tem basicamente a mesma configuração de botões, ou seja, nada lá de cá. Aqui em cima apenas entrada para fone de ouvido, do outro lado nas mesmas posições você tem aqui botão para liga-desliga, botão de controle de volume e embaixo entrada para cabo micro USB e microfone principal. Na parte traseira os dois trabalham com câmera de 8 megapixels, só que a abertura do Zenfone Go é de f2.0 contra 2.2 no Redmi 2 Pro. Isso diz que o aparelho da ASUS consegue mais brilho em fotos noturnas. Os dois com flash para fotos noturnas e alto-falante que ficam em posições distantes. A bateria dos dois dispositivos ela é bem diferente. Você tem 2.200 mAh no Redmi 2 Pro contra 2.070 no aparelho da ASUS. Os dois conseguem uma autonomia muito semelhante, já que o Zenfone Go abandonou o processador Intel e agora está trabalhando com o MediaTek, que é um pouco menos, consome um pouco menos de energia do que o Snapdragon que está dentro do Redmi 2 Pro. Dá para terminar o dia com aproximadamente 15% até 20% de bateria sobrando quando você voltar para casa, e isso é o suficiente para poder colocar o aparelho numa mesa, dar uma olhada em redes sociais e depois colocar para carregar enquanto você dorme. Na parte da frente você tem uma tela de 4.7 polegadas no aparelho da Xiaomi contra uma tela de 5 polegadas no aparelho da ASUS. Os dois trabalham com resolução de 1280 por 720 pixels, ou seja, os dois são 720p, e você tem a densidade aproximada de 312 pontos por polegada no Redmi 2 contra 294 do lado da ASUS Praia. Como os dois utilizam exatamente a mesma tecnologia, os dois são IPS LCD, teoricamente os dois têm a mesma capacidade de exibir cores e detalhes. Como você pode ver aqui, a diferença é muito pequena dos dois caras. O Redmi 2 Pro aparentemente tem uma cor um pouco mais forte, mas os detalhes são mais visíveis no aparelho da ASUS, porque a tela também é maior. Em ângulo de visão, os dois têm um ângulo muito semelhante, um ângulo muito grande de tela, sem a distorção de cor, o que é tradicional de ângulos maiores. Nenhum dos dois trabalham com uma distorção cromática muito grande, e isso é muito positivo para o usuário. Do lado de hardware, você tem chipsets bem diferentes dos dois lados. A ASUS colocou o MediaTek MT6580 do lado do aparelho do Zenfone Go, rodando 4 núcleos a 1.3 GHz contra o Snapdragon 410, rodando 4 núcleos a 1.21 GHz. Você tem uma GPU Adreno 306 contra uma Mali 400MP, e do lado de memória RAM você trabalha com 2 GB de memória RAM dos dois lados e 16 GB de memória interna também dos dois lados. Os dois aparelhos permitem a expansão com memória externa. É possível colocar até 16 até 64 GB no Zenfone Go e até 32 no aparelho da Xiaomi. Fechando todos os aplicativos para ver qual a diferença desse hardware poderoso aí dos dois lados, eu vou rodar aqui o AnTuTu, que é uma das formas mais frias de calcular a diferença de desempenho de um lado e de outro. No lado de comunicações você encontra o Wi-Fi 802.11 com hotspot dos dois lados, só que apenas o Redmi 2 trabalha com Wi-Fi Direct. Os dois trabalham com Bluetooth 4.0 com DSP, e apenas o aparelho da Xiaomi trabalha com suporte LE, que é protocolo para dispositivos de baixo consumo de energia. Os dois trabalham com GPS, GLONASS, e apenas o Redmi 2 também trabalha com Beidou. Os dois têm rádio FM digital e você tem micro USB 2.0 com USB host apenas do lado do
Redmi 2, ou seja, apenas o Redmi 2 pode reconhecer um pendrive ou um mouse ou um teclado que você conectar na porta USB com um adaptador para USB on the go. Os dois trabalham com o acelerômetro, sensor de proximidade e bússola digital, mas apenas o Redmi 2 Pro trabalha com giroscópio. Os dois são dual chip, só que 4G é exclusividade do Redmi 2 Pro. O aparelho da Asus não tem capacidade, não tem modem 4G, então se 4G for uma vantagem para você, você tem que ficar um pouco distante do Zenfone Go. Na linha da Asus, apenas o Zenfone 2 tem a possibilidade de conectar em redes 4G. O Zenfone Go terminou com 23.812 pontos e o Redmi 2 Pro ainda não chegou. Você tem aqui uma pontuação um pouco alta e colocando ele de lado junto de outros dispositivos. Claro que essa lista aqui é focada em high-end, ou seja, ele fica lá para baixo porque ele é inferior a alguns dispositivos. Por exemplo, LG G4 ele consegue uma pontuação bem inferior. Lembrando que ele tem um hardware inferior, ele é um intermediário e não um high-end como é o da lista. E agora terminando com 23.944 pontos, que mesmo levando muito mais tempo, é uma pontuação superior ao aparelho da Asus. Agora vendo se realmente essa pontuação faz alguma diferença no cotidiano, eu vou abrir exatamente os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas e todos os dois aparelhos com nenhum aplicativo aberto no fundo. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Redmi 2 abriu primeiro, na verdade abriu bem antes. Então fechar agora, abrir o Twitter em 3, 2, 1. Novamente Redmi 2 Pro foi na frente e Instagram em 3, 2, 1. Basicamente os dois ao mesmo tempo. Agora fechar novamente todos os aplicativos e abrir um game que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android, que é o Real Racing 3. Lembrando que os dois aparelhos têm GPU e CPU diferentes, mas compartilham da mesma quantidade de memória RAM. E o Redmi 2 Pro está na frente, abriu o menu do game um pouquinho mais rápido, tocando ao mesmo tempo, para ver qual dos dois vai abrir primeiro. E o Redmi 2 Pro novamente foi mais veloz e abriu primeiro do que o Zenfone Go. Quem ainda está pensando, e agora sim... Você tem os dois, a taxa de 4 por segundo aqui está muito mais fluida do que você encontra aqui, mas a qualidade gráfica é basicamente a mesma, ou seja, na jogatina e também na hora de carregar o jogo, o Redmi 2 Pro foi um pouquinho mais rápido e mais veloz do que você consegue com o Zenfone Go. Na parte das fotos, os dois têm aplicativos de câmera bem diferentes um do outro, por mais que eles partilhem da mesma quantidade de megapixels, os dois com 8 megapixels. E você tem aqui, agora sim, você tem aqui uma quantidade de recursos extras no Zenfone Go que você não encontra no aparelho da Xiaomi. A Xiaomi acaba entregando menos recursos e os recursos do Zenfone Go são muito mais lúdicos. É muito mais simples entender o que vai acontecer com, por exemplo, profundidade de campo ou com animação em GIF ou foto em miniatura, e dá um preview aqui, uma pequena prévia do que vai fazer o HDR, o que vai fazer a cena noturna no Redmi 2. Ele é um pouco menos lúdico, ele é um pouco mais focado em quem já sabe o que ele vai fazer. E na câmera frontal você tem aqui, passando para cá, você tem um ângulo de visão que é basicamente o mesmo, os dois com uma lente grande angular, e do lado de câmera frontal os dois trabalham com 2 megapixels e 8 megapixels na câmera traseira. Para ver fotos tiradas com Zenfone Go e Redmi 2 Pro é só clicar no link da descrição desse vídeo, que tem um review de cada um deles no link próprio, é só clicar e conferir
Tem muitas fotos tiradas com o Zenfone Go, muitas fotos com o Redmi 2 Pro, e aí você compara qual que é melhor. Em qualidade final, o Zenfone 2 acaba melhorando, sendo um pouquinho mais bacana, porque ele tem a abertura de f.2 contra f.2.2 do Redmi 2 Pro, e a reprodução de cores é um pouco mais fiel do que o aparelho da Xiaomi. No lado de extras, você tem duas versões bem diferentes do Android. Aqui já a versão 5.0, já a versão 5 Lollipop no Zenfone Go, contra a versão 4.4 rodando no Redmi 2 Pro. Mas a Xiaomi coloca a MIUI 7, que é tão modificada que parece que não é bem Android, que é um pouco diferente do Android. A primeira diferença é que não há menu de aplicativos. Pode ver que tem um menu de aplicativos aqui no Zenfone Go e ele não existe no Redmi 2 Pro. Nenhum aparelho da Xiaomi utiliza o menu de aplicativos. Claro que você pode colocar um launcher diferente e ter exatamente a mesma visual, mas de fábrica esse é o que vem com ele. E os dois têm a possibilidade de colocar temas, os dois têm alguns recursos extras para cada lado. O aparelho da Asus permite que você ligue e desligue com 2 toques, esse é um recurso muito bacana para o dispositivo. Dá para puxar a tela de notificações apenas aqui por baixo. E o Redmi 2 Pro vai para um lado de estética muito mais bacana. Você tem um visual, uma identidade visual muito bonita em animações e efeitos dentro dos aplicativos, algo que é melhor do que o Zenfone Go. Em extras, os dois são muito semelhantes um ao outro. Os dois têm atualizações do sistema operacional muito frequentes, atualizações de aplicativos próprios com muita frequência. Isso acaba entregando uma sensação de cuidado que a empresa tem com o usuário. Então acaba tendo um empate por aqui. E para você saber mais recursos de software do Zenfone Go e do Redmi 2 Pro, é só clicar no link do review de cada um que está na descrição desse vídeo. No comparativo, os dois empatam em construção, uma pegada um pouquinho mais confortável no Redmi 2 Pro porque ele é menor. A tela empata dos dois lados. Em hardware, o Redmi 2 Pro ganhou, abriu aplicativos primeiro, conseguiu pontuação melhor no Tutu e rodou melhor os jogos. Em bateria, ao empate, porque os dois contam com uma autonomia muito semelhante, e em extras também. O vencedor, olhando para o lado de custo-benefício, é o Redmi 2 Pro. Por mais que os dois custem basicamente a mesma coisa, você encontra os dois pela faixa de 750, 800 reais no mercado hoje. Então acaba sendo que meio empate no custo-benefício, e na soma dos pontos o Redmi 2 Pro acaba vencendo. Para saber mais sobre esse comparativo, ver mais informações e fotos dos dispositivos, é só clicar no link da descrição desse vídeo e acompanhar o comparativo em texto no tutocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.